Boa noite, bonitinha, boa noite, bonitão. Aí, ó, tá começando para todo o Brasil mais um Companhia Certa. E eu vou dizer, é uma alegria imensa dentro do meu coração. Eu agradeço por você estar comigo nessa noite e como forma de retribuir todo o seu carinho, todo o seu amor por mim, eu te faço aquele convite especial. Me deixa ser a sua companhia certa? Muito bem. Pois bem, minha convidada de hoje é jornalista e apresentadora. Ela ganhou notoriedade e projeção no jornalismo esportivo ao apresentar os programas Globo Esporte, Esporte Espetacular, também se destacou no comando do Esporte Fantástico e do Esporte Record. É claro que eu estou falando dessa bonitinha, minha conterrânea, Milena Ceribelli. Cadê você, Milena? Ah, tá. Obrigado, amor. Alegria! É uma honra ter você aqui, meu amor. Honra minha! Tá com a mãozinha gelada por causa do ar-condicionado? Que nervosa, que nervosa. Eu tenho... Digamos que isso é um sonho de infância, meu conhecer Rony Fong, claro que é. Olha, Você é o príncipe que todas as crianças, as adolescentes ficavam, oh meu O Deus. príncipe tá com 80, vai fazer 81 Mas esse tá ano. bonitão, príncipe, tá bonitão, isso que importa. Quer trocar? Tá tudo Então bem. tá tudo bem. Cada um no seu tempo, vamos lá. Eu tenho muita coisa para te perguntar, Tá. mas olha, como você mexeu com esporte há tanto tempo, uma coisa que combina muito, que eu acho, com o esporte, é um bar, bibiricos, enfim. Sim, claro, sempre, né? Um Vem bate-papo, cá que eu quero que você descontraído. conheça esse meu velho amigo, o Stefano Zacchini. Muito prazer! Olha, eu já ouvi falar que tem quitutes maravilhosos. Eu fico aqui? Você senta aqui. Não, esse é um parceiro de muitos anos, Ah, que de vez em quando dá a graça de vir aqui ao programa. Fala, meu velho. que beleza! Tudo ótimo, muito Um prazer. pai recente. Só pelo perfume que tá vindo, já tá tudo lindo. Esse aqui é um grand chef de cozinha de primeiríssima grandeza. Ah. E agora, papai. Pois é. Nasceu o filhote dele, está com 2 meses já. Isso mesmo. Tá Parabéns. insuportável, cara, né? Vai ser aquele assim, a papinha sou eu que Ah, vou fazer. Exatamente. Vai falar pra mãe da criança assim, que você aqui que vai fazer? Sou eu, não é? Isso. Não é? É isso, Tem com certeza. certeza. E ele preparou tudo isso aqui, de fato, especialmente para você. Fizemos uma coxinha de camarão, com um camarão dentro, aquele requeijão cremoso bem gostoso também. Empanamento perfeito, fritinha, crocante, bem gostosa, com um molhinho rosé. Uma brusqueta de polvo, que essa é aquela... Amo o povo. Sabe? Amo. Esse é aquele que tem o espacinho no coração. Essa daí, essa brusqueta de polvo. Sua com uma reduçãozinha de balsâmico, bem gostosa, maçã. Fica bem refrescante também. E o clássico, né? Bolinho de bacalhau. O clássico bolinho de bacalhau, que eu acho que falou em frutos do mar, falou em petisco, não pode faltar o bolinho de bacalhau. Eu acho. E como eu sou confeiteiro, e eu tenho que defender a minha classe também, Você trouxe um brownie de chocolate. E eu Que amo chocolate. Sério? Você então acertou em acertei. tudo. Ah, imagina, Perfeito. imagina. Você é uma pessoa que eu admiro. Não vai gostar de chocolate? Você também é chocolatra? Eu já fui, tá? Eu sou tudo. Eu adoro doce. E o Stefano sabe, né? Quando ele me pergunta qual é o seu prato predileto? Cheio. De preferência, Adorei essa. Fundo. ele sabe disso, né? Bom, então aqui Mas está. você então deve treinar, você deve fazer os exercícios, porque você tá bem, tá num shape bom. Pra comer Olha- tanto assim, prato fundo, cheio, sempre, docinho. Fora. Eu sou sommelier. Bebo. É, você gosta, né? Bebo. Você sabe que eu queria ter Como sido sommelier. Ah, é? E aí eu tenho um amigo sommelier lá no Rio, na ABS, e ele faz aqueles jantares, né, de harmonização. Aí ele fica, eu acho super divertido. Isso aqui tem o quê? Frutas vermelhas, um pouco de... Eu acho mal barato. Tem muita bobagem também, você sabe, né? Ele cozinha bem e faz lá as harmonizações. Aí eu falei, oba, vou fazer. Eu pensei. No dia que eu fui me inscrever, eu descobri que eu estava grávida. Aí eu falei, aí ele falou, Ai, não, ai, vai, ai, vai ai, ficar ai, bebendo, ai. esquece. Aí, acho que foi melhor, entendeu? Porque vinho, eu também gosto muito de vinho. E olha, a harmonização é a minha paixão. Agora, a harmonização correta com frutos do mar, seguramente é um espumante. Sim. Eu gosto muito de frutos do mar com espumante.
O espumante combina com tudo, né? Com tudo, com Tranquilo, tudo. Você começa Com com tudo. ele, pode ir a noite toda, né? E Isso olha, que é bom. olha a perlagem, que maravilha. Olha que lindo. Você sabe de uma coisa, Liana, vou dizer, eu tenho até que falar isso, porque as pessoas precisam perder esse preconceito do vinho nacional, porque nós temos essa mania, essa cultura de cachorro vira-lata, você sabe, né? Exatamente. Então o que acontece é o seguinte, fora a cidade de Reims e Épernay, as duas, você sabe que fabricam um negócio chamado champanhe? Você sabe onde está classificado o melhor espumante do mundo? O melhor do mundo, não sei, mas eu sei que a África do Sul tem boas Brasil. bebidas. Brasil? Brasil. Sério? Saúde. Isso. Cheers. Então, Esse é brasileiro? Brasileiro. Então vamos de novo, você tem que beber, ó, saúde. Porque, não, se me oferece, não, desculpem vocês importadores, mas estudei um pouquinho essa história. Se você oferecer para mim, até aqui um mega espumante espanhol, aqui tem uma maravilha de espumante italiano, aqui tem um espumante francês, champanhe? Não. Então eu quero nacional. Você vai ver que coisa maravilhosa. Serra Gaúcha dando... Muito bom, Pronto. maravilhoso. Stefano, onde é que a gente acha você nas redes sociais? Qualquer rede social, só digita lá Stefano Zacchini, que vai aparecer Instagram, Facebook, tudo que é o chefe em casa. A gente vai, cozinha na sua casa, monta o seu cardápio. Tem o buffet também com os cardápios já prontos. E tem a loja Senhor e Senhora Zacchini Confeitaria lá em Santo André. Perfeitamente. Mas dá tempo de ser o Rio? Você vai? Olha, vou! Com certeza. Gente, galera do Rio também pode convidar. Uhum. Stefano, obrigado, querido. Imagina, Nós vamos dar um fim digno. O bolinho de bacalhau já foi, ó. Ó, eu percebi. Já dei fim a ele. Por favor, de fiquem à forma vontade. digna. E daqui a pouco te chamo de volta. Tá bom, licença. Obrigado, querido. Obrigada. Legal ter você de volta aqui comigo, Obrigado. viu? Obrigado, eu. Olha, eu me lembro de você como bom niteroiense. Ah, Ouvi também a Rádio Fluminense, certo. que foi onde você começou, eu me lembro. Era um programa só com vozes femininas, Isso. lá na Rádio Fluminense. Isso. A Rádio Fluminense, ela tinha Você até comentou comigo agora aqui em off, e é verdade. Aquela explosão do rock dos anos 80, foi dado esse start lá Foi. na Rádio Fluminense, né? Foi. As grandes bandas estavam surgindo, Sim. Paralamas. Eu vi Paralamas pela primeira vez lá na Rádio Fluminense. Ah, é? É. Tá vendo? Pegava no Rio. Pegava no Rio. Pegava no Rio. Eu vi no Rio. Até você chegar no túnel que passava Tá bom. pra Barra. Porque a antena da Fluminense, se eu fosse no Sumaré pra olhar, era menorzinha. Eu que gostava dessas coisas, eu fui lá ver, nossa antena tá aqui, mas as antenas das emissoras Sim. grandes eram, né, passavam a nossa. Então a gente conseguia ouvir até São Conrado. Quando chegava no túnel pra ir pra Barra, aí era um caos. Depois eles compraram outra, melhoraram a situação e aí você passou a ouvir até lá. Porque a Fluminense também era emissora oficial do surf no Isso, Rio. isso. Então, as competições de surf que aconteciam ou em Itacoatiara, Saquarema, tudo a gente cobria bem. E passamos a conseguir também fazer, acho que eram na Barra, né? Isso. Mas o som foi melhorando, né, com o tempo. Eu tinha um amigo, Ah. DJ, chamado Big Boy. Big Boy, me lembro do Big Boy. Eu vi ele na rádio. Na Rádio Mundial. Eu via. E ele falava, Mundial, a única rádio que pega no túnel. Tá vendo? Ele sabia. Porque claro. Nós cariocas vivemos numa cidade que só tem túnel. Mas a AM pegava melhor. Pega, né? Pega não sei melhor, hoje, não. mas na Melhor época do- pegava muito melhor. É, melhor. Também acho. é. Bom, do rádio para TV, como é que foi essa transição? Então, quando eu fui para a TV, a transição foi tranquila, porque como eu fazia esse programa de música, me chamaram para fazer a participação de um programa musical na TV, na TV Manchete. Ah, foi na Manchete. Era, né? Era. A Rede TV. A Rede TV, Era Manchete. E aí, como essa pessoa que tinha esse projeto gostava da minha voz e falou, vou levar a Milena para ser apresentada lá. Na verdade, antes, teve um programa, aquele boom da mudança da FM, que foi a Rádio Cidade, Eladio Sandoval, aquela galera toda, né, que mudou, passou a tocar muito mais músicas dance, né, do que antes. E aí, era o marco da FM, era a Rádio Cidade.
Eles começaram com esse programa, era BB Vídeo, se não me engano. BB Vídeo, lembra disso? BB Vídeo. E aí eles falavam de segunda a sexta sobre dance, sobre o que eles entendiam. Só que eles queriam falar de rock. E como eles não entendiam, eles falaram, vamos chamar alguém da Rádio Fluminense. E aí me mandaram primeiro, eu fui a primeira locutora aí. E esse menino que tinha um projeto da Manchete me viu. Gente, essa é a voz que eu ouço na Rádio Fluminense, é a Milena, vou chamar. E aí eles me levaram pra TV pra fazer um teste. Falei, gente, como é que é isso, né? Porque as pessoas chegavam lá no estúdio e falavam, não, vocês, porque, né, bonitinhas, por que vocês não vão fazer TV? Eu falei, mas como é que é isso, né? A gente vai bater na porta. Então, com essa oportunidade, eu comecei a fazer justamente nessa transição de rádio pra TV. Tá. E eles queriam que eu fizesse uma locução de rádio. Então foi uma transição tranquila, porque eu falava, tinha uns termos, alô telesonoros, e não sei o que, apresentando. Então foi uma transição bacana, era alegre, né, no pique que a gente tinha de rádio, e aí a gente foi transformando, digamos assim, né, o que a gente fazia no rádio para televisão. Acho que você vai gostar desse recadinho. Vem comigo. Nós temos aqui, conseguimos um trecho do jornal. Do Jornal da Manchete. Vamos relembrar? Joga no ar, criançada. Boa tarde. Hoje é sábado, 17 de dezembro. 9 dias depois do terremoto, 21 pessoas foram retiradas vivas dos escombros da Armênia. E os 27 trabalhadores da plataforma de petróleo que estava à deriva foram resgatados. A crise econômica afeta a decoração de Natal nas capitais brasileiras. Que demais, gente. Menininha, né? Anos 80, isso aí. Menininha. Você tinha 8 anos de idade, não? Tava nos 20 ali. Tava ali. E a Jacira Lucas, querida, né? Minha colega também. Nossa, isso aí é demais. Esse momento, outro dia até mandei pra ela. Eu falei, olha que me mandaram aqui na internet. E aí ela ficou, poxa, que demais. Eu lembro desse dia, eu me lembro, porque eu não fazia. Eu, como era da linha de shows, digamos assim, eu fui pro esporte, que eu sei que você vai me perguntar isso, meio por acaso. Eu tava lá na linha de shows, aí aquela coisa, você sabe como é que é, um dia tinha trabalho, outro dia não tinha. Então eu queria alguma coisa que eu trabalhasse todo dia, que precisassem de mim e me desse um salário no fim do mês que eu soubesse qual era, né? Porque assim, porque aí, né, na linha de shows, um dia tem programa, outro dia não tem, um dia, né? Então eu não sabia quanto eu ia ganhar no fim do mês. E aí, eu, digamos assim, desde que eu comecei a trabalhar, eu vi que eu era uma workaholic, que é aquela coisa assim, em Caxias, né? Aquela coisa gosta disso. Gosta, A rádio já é uma cachaça. Quando você começa a já ter esse gostinho, depois você vai para televisão. E aí foi assim, quando o diretor de jornalismo, era o Mauro Costa, lá de Niterói, o Mauro falou, onde está a Milena Ciribelli? O filho dele toca, né, violão, tocava com meu irmão também. Ele falou, onde está a Milena? Eu não tenho visto a Milena. Aí alguém falou na Manchete, ela tá na linha de shows. Falei, chama ela aqui. Isso foi em 88. Todo mundo tinha viajado para Seul e não tinha quem ficasse no balcão, sabe aquela coisa assim? Quem vai apresentar o boletim das Olimpíadas de Seul? Então, Milena, você gostaria de... Eu falei, claro! E meu pai, que era atleta, era o gosto que eu tinha pelo esporte, era música e esporte, minhas duas paixões. E como eu já estava pensando, puxa, no jornalismo, acho que vão precisar mais de mim, mas nunca pensei, Rony, ser jornalista, nunca pensei. Eu não tinha essa intenção. Eu achava que, quando eu descobri a locução, eu falei, gosto de fazer isso e tal. Eu achei que eu ia ser publicitária, que eu ia fazer faculdade para ser publicitária. E aí, fui. Gostei, deu certo. De cara já tive prova de fogo, tipo assim, Ben Johnson, doping. E aí, na hora que chegou no estúdio, o Mauro chegou, a gente precisa dessa notícia antes das outras emissoras e tal. E na hora que a gente começou a falar, deu tudo certo. E aí todo mundo, aí me aprovaram. Digamos que foi minha prova de fogo. Uau, porque tem aquela história, você saiu da bancada para o programa musical. De lá para jornalista esportivo. Mas você não tinha esse desejo. Eu achei que eu ia ser publicitária. Agora, e essa coisa de Globo, como é que foi? Como é que eu fui? Para Globo. Então, eu tava na Manchete, né? Fazendo os programas de esporte, né? Logo de cara me botaram para o Grid Largada, que era um programa de Fórmula 1. E que me colocaram um pouco assim como fã do Senna. Né? Então a gente dava as informações de quinta a domingo, sempre que tinha Fórmula 1.
E aí eu fiquei, né, fazendo esporte, manchete esportiva, com Márcio Guedes, Paulo Stein. E até o dia que a Globo... Aí eu fui, né, fiquei fazendo todos os programas de esporte, até que a Globo me chamou, em 1991. Esporte Espetacular foi um marco na minha vida. Eu fazia com Vanucci e era muito especial, porque de cara, assim, a gente já, né, se entendeu, teve uma química muito boa. E isso transparecia no vídeo. No vídeo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é isso, essa diferença da TV, né, Rony? Claro. As pessoas têm que ter carisma, que sem carisma não se faz televisão. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Não adianta ser bonita, bonito, se você não tiver algo mais, né, a mais. Se você não tiver uma mensagem a passar, uma energia diferente, você não vai prender a atenção do público. E era isso que a gente conseguia fazer. E fazia de uma forma, né, tinha um diferencial que as pessoas esperavam. Hoje em dia você escolhe o horário que você quer ver um programa. Claro. Mas naquela época as pessoas esperavam para assistir o programa, né? Todo mundo, as pessoas inclusive da minha geração, tá? Tô velho, tô com 80 anos de idade. Mas você tem 15. Mas na época bondade, era uma mãe. coisa... Gente, parecia que vocês eram casados, irmãos. Tinha gente que perguntava se a gente namorava. Não, eu era casada e ele também. Nós éramos amigos. Os casais eram amigos, a gente saía junto, a gente gostava muito de restaurante japonês, eles e a gente. Então, a gente saía muito juntos. E tinha gente que perguntava, falava, gente, levar fama sem tirar proveito? Não, não é verdade. A gente nunca teve nada, somos amigos. E ele falava isso. Milena é minha irmãzinha, Milena é minha irmãzinha. Quando alguém perguntava pra ele, né? Mas teve alguma amizade verdadeira com atletas? Sim, sim, com certeza. Tem pessoas super queridas que eu encontro sempre. Claro, a gente não tem muito tempo, né, de estar com pessoas todas as pessoas que a gente gosta e a gente admira. Mas, de vez em quando eu encontro. Outro dia mesmo encontrei num evento a Hortência e aquela coisa de carinho de encontrar. Ai, Hortência, né? Que eu falei, agora eu vou fazer um podcast, vou começar. Eu falei, Hortência, eu não te chamei ainda porque a gente não acertou ainda o estúdio, mas vamos marcar. Ela, não, quando você quiser. Então, assim, tem pessoas na nossa história, os irmãos Hipólito, que agora estão no reality. Uhum. São meus queridos também. Tem pessoas muito queridas na minha vida profissional que eu carrego, né? Estão sempre... Hortência, confirma isso aí, minha amiga. Milena, minha amiga, não acredito. Que honra poder estar aqui nesse momento para te homenagear. Você que esteve comigo desde o começo da minha carreira, onde seguramos a barra, pois naquela época, quando começamos, eu no basquete, que era visto assim como um esporte para homens, e você, uma das primeiras jornalistas no meio do esporte em geral. Quando eu olho para você, minha amiga, me lembro das suas notícias com toda a credibilidade que só você passava aos telespectadores. Sinto saudade de você. Beijo grande. Ai, que demais, gente. Tem mais. Vocês conseguiram falar com ela? Claro, amiga minha. Ela tá sempre ocupada, né? Ela faz muita coisa. Hortência, se você acompanha nas redes, não para. Tem mais. Tem mais, gente? Ai, meu Deus do céu. Milena Ceribelli, uma amiga querida, uma pessoa por quem eu tenho um respeito profundo, trabalhamos juntos e tive a honra de ter a minha medalha em Jogos Pan-Americanos sendo anunciada por ela e pelo Fernando Vanucci no Globo Esporte. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho é de saber que eu tenho essa pessoa como amiga, mentora, porque quando me formei em jornalismo e caí quase que de paraquedas numa das maiores emissoras do Brasil e do mundo, ela me deu muitas dicas. Então, para você, Milena, um beijo carinhoso, enorme, do seu amigo Robson Caetano, medalhista olímpico. Tamo junto. Ai, grande gente, medalhista olímpico, né, Robson? Grande. Querido, né? Tem mais. Ah, gente, assim, poxa, vocês têm que me avisar pra eu vir preparada. Você tem que fazer essas coisas. Tomar um calmantinho. Não, vamos lá, mostra aí mais uma. Olá, Milena, tudo bem? Falar de você é muito fácil, porque além de ser excelente jornalista e apresentadora, você é uma amiga muito querida.
por onde passa deixa alegria e transborda a simpatia de pessoa. Te desejo muito sucesso. Saudações rubro-negras e um grande abraço para Rony Bob. Saudações rubro-negras. Tá vendo? Eu vi um monte de Pet gente aí. demais, cara. Embora. E a filha dele canta, tá? E canta muito bem. Eu entrevistei a filha dele num também canta evento. muito bem. Ela canta, é? Você canta muito que bem, isso, você foi cantora lírica e tudo, enfim. Mas eu vi esses esportistas todos. Quem é seu ídolo no esporte? Olha, eu admirava muito o Pelé, admiro, né? Porque o Pelé vai ser Eterno, para sempre, Pelé é eterno. Ninguém vai esquecer dele. Foi uma honra ter o encontrado, ter o conhecido, entrevistado ele. A primeira vez que eu entrevistei o Pelé foi num carnaval pela Manchete. Na Manchete eu fazia, naquela coisa. Ele namorava, se não me engano, era uma Missy. E eu me lembro que tava lá, aquela confusão de gente. Ele falou assim: você vai entrevistar o Pelé? Eu falei: o Pelé? Você jura que eu vou falar com o Pelé? Eu falei: vai. Bom, e foi super simpático, mesmo naquela zoeira toda, né? Entrevistei o Pelé e depois tive a oportunidade de entrevistá-lo, fazer uma matéria bacana para Record no jornal, quando eu entrei, né, na emissora. E aí ele me deu uma atenção, deu um furo pra gente, que eu tava perguntando pra ele do filho dele, que o filho queria ser o Joshua, né, que ele queria ser jogador. E aí, estamos lá na entrevista, lá no CT do Santos, de repente ele falou assim: Joshua, vem cá. E o menino tava treinando, a gente não viu, e ele falou assim: você quer ser jogador? Ele: quero, pai, mas deixa eu voltar pro treino. E aí a gente acabou dando pela primeira mão que ele queria naquela época ser jogador, né? Sensacional, você vê essas coisas todas que acontecem. Vou fazer uma pergunta para você. Juro que eu não vou contar para ninguém. Ai, meu Deus. Qual é o seu time do coração? Você conta o seu? Eu sei qual é o seu, mas a gente fala sobre futebol. Então, quando a gente começa a trabalhar na TV, o que é a primeira coisa que falam? Não fala que time você torce, senão as pessoas podem te achar tendenciosa. Não fala nada. Eu falei: tudo bem. Zé Carlos Araújo, um garotinho lá do Rio, começou a falar na hora das transmissões. O Mengão da Milena Ciribelli, golão do Mengão. Aí um dia ele pediu: Milena, grava umas 2 vinhetinhas pra mim. Eu falei: tá bom, vou gravar. Aí toda a transmissão as pessoas começaram a saber, né? Pra que time Saudações rubro-negras. Aí o Pet já sabe, né? Já sabe. Aí agora todo mundo já sabe. Porque eu acho que o importante é você mostrar como jornalista que você tem isenção na hora de dar a notícia. Eu vou explicar uma coisa para você que está em casa. Não é à toa que eu gosto dela. E gosto de coração. E você que me acompanha sempre aqui nesse programa sabe que aqui só vem quem eu gosto muito. Quem eu amo, vai. E além desse talento todo que ela tem no jornalismo, ela tem um outro talento. E eu seria até suspeito para falar isso, que é a música. Obrigada, tá? Ai, muito obrigada. Obrigado, querido. Obrigado. Ai, que coisa boa, viu? Senta, meu amor. Vamos continuar nosso papo. Agora está na hora de você sentar aqui, né? Ai, que bom. Que voz linda. Aqui, do lado de cá? Onde você quiser. Aqui, onde você manda e eu obedeço. Vou pegar esse microfone e botar aqui, ó. Senta aí. Bom, eu sei que você tem um irmão músico. Tem. Mas isso não quer dizer nada. De onde vem esse seu talento? Então, na verdade, quem começou com música lá em casa fui eu. Como você? Eu comecei tocando flauta doce, piano clássico, mas eu não tinha muita paciência pro piano clássico. Na verdade, eu queria, era o popular. Mas eu tive a oportunidade, né, uma amiga da família que era uma excelente pianista, falou: eu dou aula pra Milena e tal, e eu comecei a fazer. Fiz 7 anos, Rony, mas não sei nada mais. O máximo a Pura Elise que vai sair, sabe aquela coisa? Não sei mais nada. Pobre Mozart. Tadinho do Mozart. Não, é que, na verdade, estudei piano também. Se me pede para dar um acorde complicado, eu não sei mais também. Perde, é engraçado isso, né? Instrumento você tem que estar sempre com ele, né? Para poder não perder a manha, né? Porque embocadura para quem toca de sopro e... Tem um músico que mandou um recado para você. Ai, meu Deus. Tá cheio de ilustração. Gente! Vamos lá. Socorro. Ali. Meu irmão. Lá em casa, eu comecei com a música bem cedo. 11 anos, estava tocando. E continuei, tive grupos, mas acabei optando para engenharia, né? Com 16 anos fiz a minha escolha de vestibular, mas não durou muito tempo, porque a música falou mais alto. Então eu decidi logo. Mas a Milena,
ela apareceu com muitos talentos, né? Múltiplos talentos. Ela pintava, ela tocava instrumento, cantava e muita coisa a mais. Depois fez faculdade também de publicidade, mas ela acabou se dedicando a uma coisa que ela faz muito bem, que é exatamente a comunicação com a própria voz, né? Ela consegue passar muito bem as informações que ela tem que passar. Passa realmente uma segurança e credibilidade. E é com isso que, exatamente com essa comunicação, como inicialmente apresentadora, locutora de rádio e depois apresentadora de TV, que ela ficou conhecida. E realmente ela faz isso até hoje muito bem. Meu irmão! Agora você vê. E você que começou com essa história toda. O Marvin pegou meu piano, que eu tocava, né? E aí um dia, quando ele resolveu realmente eu vou ser músico, aí eu já não estava tocando muito, ele falou, posso levar o piano pro quarto? E aí ele levou e tocava e virou realmente um excelente pianista que ele é, maravilhoso, maestro, compositor, ele é incrível. Stefano, cadê você? Aqui. Você tá aí? Sabe por quê? Vou explicar a você. A moça não comeu nada. Eu vou querer comer, petisquinho. hein, depois. Ela comeu um camarãozinho, Vai vir uma mais coisa pra cá? simplinha. Aí. Com licença. Aí, Stefano. Aí eu vou querer mais camarãozinho, o polvo que eu não provei, eu E quero. eu vou querer esse queijinho também aqui, esse prosciutto queijinho. crudo. Aí e a bebidinha, vem pra cá? Vem. Oba! E também traz Oba! E tem os espumantes gente. vindo, olha. Trago pra você. Você em casa tá pensando o quê? Que televisão é isso? Comida maravilhosa, mulheres bonitas, muito dinheiro. É isso Obrigada, mesmo. querido. Valeu. Ou não é? Bom, mais um brinde aqui, que tá uma delícia esse bate-papo. Saúde. Saúde, amor. Bom, a gente tem aqui um quadro, Milena, Ah. chamado Direto do Álbum. Direto do álbum? Do álbum. Ah. O que é? O álbum está aqui. Nossa proposta é revisitar, de fato, Nossa. as memórias dos nossos convidados através de fotografias, né? Então a gente tem aqui uns registros da sua vida. Eu gostaria que você visse com a gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Primeira Eu e meu filho. Vamos É pra mostrar mostrar? no- vai mostrar então lá. mostra lá. Eu e meu filhotinho, Theo. Aqui ele tava novinho, lindo, lindo, lindo. Meu querido Léo Batista, Gostava que nos muito deixou dele. agora também. Foi, nos deixou agora? Foi um momento, esse ano foi muito difícil para mim, porque tanto meu pai ficou doente em dezembro, ai meu Deus do céu, quanto o Léozinho. Ih, gente, não vai dar certo falar do Léo. Pai, quer ver como eu refresco você? Léo, você que está em cima, presta atenção. Botafogo, Botafogo, Nossa. campeão desde 1910. Os heróis de cada jogo, Botafogo. Sei que tu és e hás de ser nosso imenso prazer. Viu, Leozinho? Você tá aí, né? Com alvinegro aí em cima. É isso aí. Léo e Vanucci botafoguenses. Botafoguenses, E os só dois. eu, rubro-negro. Nessa época só tínhamos nós três na apresentação, né? No Rio de Janeiro. E aí eles me zoavam muito, né? Botafogo, não sei o quê, Botafogo. E o Mengão lá, só ganhando, né? Aí, mas hoje, você Esse cara foi um sabe dos que... melhores seres humanos que eu conheci. Maravilhoso. E você sabe que deu tempo, quando eu soube, eu estava no hospital com meu pai, Tá? quando uma amiga, né, eu sou amiga das filhas dele, e aí avisaram que ele não estava bem. E aí me deu um negócio, falei, não, agora eu quero ver o Léo. Saí de Niterói, fui para Jacarepaguá, que ele estava internado lá. Então ainda deu tempo de eu visitá-lo, nós brincamos com ele, falamos do Botafogo. Pô, seu Botafogo, hein, conseguiu isso, aqui, lá. Ele me chamava de garotinha. Garotinha. Aí eu falei, aí, Léo, chegou a garotinha, tudo bom? Então eu ainda consegui me despedir dele, conversar com ele. Ele foi uma pessoa sempre sensacional, era daquele agregador, ele queria sempre ajudar, ele queria sempre ensinar. Ele me deu muitas dicas de pronúncia. Naquela época não tinha Google para você ouvir e saber o que era. Então o meu pai era o meu arquivo das informações todas. Quando ele não estava, eu perguntava pro Léo. E o Léo, de pronúncia, sabia tudo. De locução,
Então ele falava, ele gostava de fazer você se apresentar da melhor maneira possível. Era um super colega. Não, dadivoso. Meu paizinho da TV, né? Dadivoso. E aí foram, infelizmente, meus dois pais, né? Meu pai da vida e Leozinho. Mas é uma pessoa incrível que vai ficar na nossa memória, no nosso coração para sempre. Para sempre, Amo, seguramente. amo Léo Batista. Gostava muito do Léo, gostava muito dele. Grande ser humano. Para a próxima foto, vamos lá, para não chorar menos, vai. Ai, meu Deus. Galvão Bueno, querido Galvão. Aqui foi no Roda Viva. Eu fui convidada para participar do Roda Viva, né, que entrevistou o Galvão. E foi um momento muito bacana, porque eu não tinha mais encontrado o Galvão desde que eu tinha saído da Globo. Eu acho que encontrei sim. Acho que na Copa da África, bem rapidinho, né? Mas a gente não tinha parado para conversar. E esse dia foi muito forte, assim, foi muito icônico. O Galvão é uma pessoa também, é um profissional incrível, né? Hoje muita gente está percebendo isso, quem não queria muito mais aí agora sente falta. Pois é. Gostaria de ouvi-lo de novo narrando, né? Agora eu vou dizer uma coisa, tem uma grande qualidade para mim. Gosta de vinho. Gosta! Ele tem vinícola, né? Tem. Ele adora vinho. Faz ele adora. muito bem. Ele já foi jantar uma vez lá em casa, eu me lembro que os vinhozinhos tinham que ser os caprichados. Capricho. E aí? Vamos lá, próximo? Vamos lá. Essa foto Então, é antológica. Essa foto é antológica. Olha. Esse momento aqui eu lembro bem. Foi nesse dia no CT do Santos. Eu tinha acabado de entrar na Record e aí fizemos uma série de entrevistas especiais para o Jornal da Record. E o Pelé, na verdade, ele lembrou de mim. Acho que o Rio de Janeiro estava tentando sediar, antes de conseguir, né, sediar o Pan-Americano. Isso foi lá 2002, sei lá, né? Teve um evento para tentar ser sede em 2004. Eu não lembro exatamente o ano, mas assim, a gente estava no Cristo Redentor, chovendo, então estava lá, né, com guarda-chuva e tal. Poucas pessoas, né? Nós da Globo, Pelé e alguns convidados. E o guarda-chuvinha. Daqui a pouco o Pelé olha para mim. Tudo bem? Olhou para mim, sorriu. Eu falei, gente, Pelé lembra de mim? Eu entrevistei ele fazia tempo no Carnaval, foi meu primeiro trabalho. Eu falei, ele tá lembrando de mim? Aí quando ele chegou perto e falou assim, sempre vejo você, Ivanucci. Ivanucci é meu irmão, meu amigo, não sei o quê, não sei o quê. Era mesmo. Você assiste? Eu falei assim, você vê a gente? Eu falei, claro, Milena, vocês são ótimos. Eu falei, gente, Pelé me assiste, Pelé é meu fã. Meu Deus do céu. E aí, a partir daí, a gente, né, ficou numa conexão, assim, de se ver, de se encontrar. E nesse dia fui super bem recebida. E foi o que eu contei, que ele acabou dando um furo pra gente, falando do filhinho dele. E foi uma tarde deliciosa, né? Muito bem, mais foto. Minha mãe, linda, maravilhosa. Que elegante. Eu acho que foi, né? Ela é uma princesa. É a nossa princesa, princesa, nossa rainha, nossa princesa. Ela tá sempre doce. Eu nunca vi a minha mãe falar alto com ninguém. Nunca ouvi, nem com a gente, quando era criança, a gente fazia muita arte. Aí era aquele beliscãozinho embaixo da mesa, sabe? Mas de leve, ela conhecia bem. Então, mas não era aquela para machucar muito, era só para pontuar, né? E eu e meu irmão ficávamos, né, mais calminhos. Mas nunca ouvi minha mãe falar alto, gritar, reclamar de uma forma, sempre conversando, vem aqui e tal. É uma princesa e está sempre nos ensinando. Hoje ela está com 85 anos. Mas super lúcida, super atenta a tudo, a todos. Amo. Minha mãe querida. Muito querida. Te amo. Tem mais foto ou acabou? Ih, aí eu já tinha falado durante o Léo. Não vai sair não, Rony. Vou conseguir falar. Tudo bem. O que vale? Ai, meu pai querido, meu mentor, né? Me ensinou tudo de esporte. Me colocava justamente para jogar, jogava vôlei, futebol, nadava, incentivador. Quando eu comecei a trabalhar no esporte, que eu acho que era quando eu saí da linha de shows e fui para o esporte, eu acho que foi uma realização nossa, da família. E eu tinha certeza que para ele também ia ser muito especial, porque como ele amava esporte, ele era corredor, era da época do Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico. E o papai sempre contava as histórias todas, né? Ele chegou a ser juiz
né, da antiga CBD. E aí, ele estava contando essa história ontem. A gente era pequeno e tal, e ele viajou para Montevidéu para participar de um evento. E acho que, não sei se era PAN, enfim, viajou e tinha uma câmera de TV e ele sabia que a gente já tá ligado, ele passou atrás e deu um tchauzinho pra gente. Então isso ficou na memória da gente, criança, né? Da ligação dele com o esporte, mas sempre lembrando da gente, sempre mandando um recadinho. Sensacional. Meu pai querido, que deixou a gente no início desse ano, mas a história toda, né? Toda a emoção só de olhar, tá aqui para sempre. Mas vale, é isso que vale. Somos pessoas, seu Albinho é seu. Ai, jura? Que delícia. Obrigada, gente. Foi muito legal Ganhei revisitar seu presente. passado, né? Ai, muito obrigada. Conhecer um pouco mais da sua vida. Uhum. Enfim, vamos... Quantas Olimpíadas você cobriu? Eu sei que são 4.800 ou... Todas, né? Eu assisti, você estava lá. Eu comecei em 88, né? Nessa ocasião que eu te falei da Manchete, que precisavam de alguém para apresentar, e aí me tiraram da linha de shows e eu fui. E eu fui apresentar os boletins e aí fiquei. Então, mas o meu sonho era ir realmente no local, né? No lugar da competição, para viver isso. Você cobriu às 9? 9, né? Mas de estúdio. Então, na verdade, eu fui... 98 foi a primeira Copa que eu participei na França, que foi um trabalho sensacional, maravilhoso pela Globo, e que todo mundo falava, vocês, os jornalistas, já ganharam a Copa. Só que a gente realmente achava que ia, no final, ganhar também. Não foi isso. E não foi o que aconteceu. Mas pelo menos ficou registrado na história, um trabalho incrível. Eu tinha esse sonho também de morar um tempo fora do Brasil. Sim. Então era aquela sensação de morar na França, em Paris, para poder trabalhar. Então foi uma experiência incrível, sensacional. Foi a primeira que eu fiz. Enfim, depois fui fazer... fui também na 2010, 98, 2010 eu já estava... Foi isso mesmo? 98, 2010, e data comigo é fogo. Mas digamos assim, fui também pela Record na Copa de 2010, na África do Sul, foi sensacional também, foi um trabalho incrível. Mas o meu sonho era mais ainda ir para uma Olimpíada, porque meu pai era atleta, então aquela coisa assim, eu quero realizar esse sonho. Memória de DNA, lógico. Eu quero ir para a Olimpíada. Copa foi maravilhosa, mas eu quero ir Olimpíada. Então eu fiquei com aquilo, né? Quando surgiu, a Record comprou os direitos de Londres para 2012 e aí eles estavam formando uma equipe e me chamaram. Aí eu falei, puxa, eu tô aqui há 18 anos, tudo bem, trabalho maravilhoso, mas vou esperar o quê? Tanto que minha despedida quando eu fui sair da TV foi lembrando o Dr. Roberto Marinho, que ele começou o império dele da Globo numa fase, né, de aposentadoria, que as pessoas estão parando. Ele tinha 61 anos. Então, e aí ele fez o império que ele fez. Então eu falei assim, por que eu não vou atrás do meu sonho, se eu tenho um exemplo aqui, né? E esse exemplo me foi dado quando eu tive uma crise existencial com 60 anos de idade. Quando recomecei na televisão, lá na Gazeta. E aí disseram, Rony, pelo amor de Deus, Dr. Roberto Marinho começou com 61, você está com 60, está com um na frente. Isso ele é uma referência, de fato, nesse sentido, né? Sim. Agora, nessas coberturas, Fernando, que são tantas, Copa do Mundo, Olimpíada, estava em tudo quanto é canto, eu nunca vi. Você passou por algum perrengue, alguma cobertura dessa? A gente sempre passa, né, Rony? Sim, claro. Sempre passa, porque é alguma coisa que não funciona, que não dá certo. Às vezes você está no ar e não sabe que está no ar. Né? Quando você está ao vivo, em link, é um problema. Porque às vezes a comunicação, os câmeras ficam ali, né, recebendo a informação direta, mas acontece às vezes de tipo lugar e você não está pronto para falar porque não sabe que está no ar. Então acontece muito dessas coisas. Eu estou profundamente decepcionado com a seleção brasileira. Quem não está? Claro, ela vive um momento difícil. Sim. E como você é do ramo, eu queria que você explicasse o que está acontecendo com a nossa seleção. Será que eu consigo explicar? Você mais do que ninguém. Olha só, Rony,
Então, esse último vexame que nós demos, né, que a gente até comparou, eu fiz uma 4-1? postagem, falando que foi, acho que a pior derrota depois do 7-1 na nossa casa. Foi muito triste, eu acho que ninguém nunca vai esquecer dessa Copa do Mundo, inesquecível para nós. Então foi muito triste. E nessa postagem eu até falo isso, gente, eles fizeram o trabalho deles certinho. Nós não estamos fazendo o nosso. A gente precisa acertar esse time antes de colocar ele realmente para jogo, literalmente. Claro. O time não está acertado. A gente sabe da dificuldade, um vem de não sei de que não país, tem outro ninguém que que esteja aqui, né? e não tem aquela, digamos, né, aquele entrosamento que o Botafogo tem, Claro. que o Flamengo tem, Claro. que na hora que entra em campo, acontece. Claro. Não tem essa dificuldade. Agora, o pessoal chega, cada um chega num dia, né, se encontra ali, vai lá, joga. Vai lá. E aí não acontece. Como não aconteceu, só que a gente não esperava que fosse um vexame tão grande contra a Argentina. Foi muito triste. tragédia. E o pior, que eu postei até isso, que jogaram sem o Messi. Né? Sem o Messi. Imagina se Messi tá em campo. Olha, você já imaginou? Será que ia Era ser outro 12-1. 7-1? Será que ia ser outro 7-1? Deus me Claro livre. que seria. Graças a Deus ele não estava. Irmão, muito obrigado. Adorei te rever, sempre querido. É um prazer estar aqui. Parabéns pela sua paternidade. Obrigado. Não é? O cara é papaizinho novo, né? E olha, por essas maravilhas. Muito obrigado. Ali, minha queridinha Milena tá lá se distraindo com aqueles camarões todos Gente, que você fez para ela. Né? maravilhoso também. Repete para quem está em casa como faz para te achar. Stefano Zacchini em qualquer rede social, personal chef, buffet, confeitaria em Santo André. Só clicar lá e nós estamos aí fazendo a sua festa, fazendo tudo o seu evento ser o melhor evento. Obrigado, querido. Beijo agradeço, grande para você. Beijo em casa, Obrigado, pode deixar aqui. na tua bonitinha e no teu filhote, Então, né? sim, pode deixar. Estamos de volta. E antes de continuar meu papo lá com a Milena, eu quero falar de um tema que toca a nossa alma. Vamos falar de arte, inclusão e da força de quem transforma a vida por meio da dança. Vocês sabiam que existe um balé onde os bailarinos são cegos? Pois é. Eles encantam plateias no Brasil e no mundo inteiro. E quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é a Damares Ferreira e o Roberto Maluni. Aliás, Júnior, que o pai dele se chamava Roberto também. Sejam muito bem-vindos à Companhia Certa. É um prazer receber vocês. Falava em off, né? Que vocês fazem com que nós humanos nos sintamos muito, muito melhor. Bom, então presta atenção. Esses artistas maravilhosos que estão aqui ao lado, o Alexandro e a Mariane, a quem eu quero cumprimentar também e dizer: sejam bem-vindos, bonitões. Olha que bonitinha, você é insuportavelmente bonita. Viu? Na verdade, o balé na verdade, uma associação. Porque, como nasceu, inclusive, a Associação Fernanda Bianchini, e desde quando vocês atendem gratuitamente crianças, jovens, adultos com deficiência? Fala, Damares. Nós atendemos desde 1995, quando a Fernanda voluntariamente começou a ensinar balé para pessoas cegas. E de lá para cá, esse projeto só vem crescendo. Hoje são mais de 400 pessoas atendidas por mês, né, na nossa instituição, todos gratuitos, a partir dos 4 anos. É um lugar onde as pessoas realizam sonhos, né, onde a pessoa com deficiência tem espaço, autonomia. E, de novo, os sonhos podem ser reais, porque elas sobem ao palco para dançar, para fazer teatro, para música, que são cursos que nós temos na associação. Então, é sempre uma alegria poder fazer esse trabalho que a gente faz, oferecer à comunidade esse espaço de inclusão, que olha para a pessoa com deficiência como uma pessoa muito capaz, potente, claro, que é o que é, né? Claro. De fato. Então, é uma alegria participar do projeto da Associação Fernanda Bianchini. Aliás, para você que está em casa, nós estamos falando aqui da Fernanda Bianchini, né? Sim. Ela criou um método chamado balé clássico para cegos. Agora, como é que funciona isso? Como é que é o diferencial dele? O método, ele é através do toque.
E além do toque, porque o professor, a professora, quando vai passar para o aluno um gesto, um posicionamento da dança, o aluno vai sentir a tonificação daquela postura, né, o quanto ela tem que ficar. Além disso, a Fernanda, quando criou a metodologia, ela usou muito o espaço da natureza. Então, como é que faz uma posição? Vamos abraçar uma árvore para a gente sentir como é a posição. Quando ela precisou fazer um movimento de braço, porque era algo que incomodava bastante, o braço muito pesado, e o balé exige essa leveza Exato. de movimento, ela começou então a usar as folhas de palmeira para ele perceber um movimento, né? Então imagina quando o vento bate, qual é o movimento que a bailarina deve fazer com o braço. Sensorial, olha. Sem dúvida. Então assim, ela vai trabalhando toda essa questão do tato, da orientação por meio da fala, né, oral. Sim, claro. E esse posicionamento. Então, para aprender o salto, ela deita, né, no chão, faz o movimento para sentir qual o impulso que deve dar para saltar. Enfim, é incrível. E o que eles fazem no palco é, de fato, muito admirável. Isso, como você estava dizendo, a nossa companhia de balé de cegos esteve recente em Paris, apresentando nas Paralimpíadas em Paris, fez abertura em Londres, também em outros lugares aí. Vocês são insuportáveis. Porque, de fato, né, todo mundo diz, fecha os olhos e tenta... A gente, em geral, já perde o equilíbrio, né? Já perde a referência de espaço. Imagina dançar, Damares. Imagina dançar na ponta da pirueta, não é verdade? Eu vi que a nossa prima bailarina aqui estava com sapatilha de ponta, digo, será? E parece que é isso mesmo, né? É isso mesmo. Agora eu queria falar da Mobility e-Show, que é vamos fazer a Expo Braille, né, a 2025. Então, eu sei que vocês vão abrir o evento agora no dia 9 de maio, né? Ao lado da Orquestra Parasinfônica Mista, inclusive. E eu quero falar dessa experiência com o Roberto, que esse conhece Braille mais do que o cara que inventou, que era o próprio Braille. Então, essa experiência é inédita aqui no Brasil, né, Roberto? Essa é uma experiência inédita, um evento com esse porte, com esse tamanho, nunca aconteceu. É um ano muito especial para o Braille agora, a gente está completando 200 anos do sistema Braille. Então, comemorar esse sistema que é insubstituível, ele é o que permite que a pessoa cega possa desenvolver autonomia, enfim, ter igualdade de oportunidades. A gente está celebrando ele na Expo Braille 25, junto com a Mobility, nesse maior evento do país. E vai ser um prazer ter para a abertura o balé com a orquestra para um evento fantástico. E olha, são números importantes, hein? No Brasil a gente está falando de mais de 500 mil de pessoas cegas. São pessoas Quantas pessoas tem no Brasil? 540 mil, um pouco mais de 540 mil. Uau! E no mundo? 39 milhões. Gente. Rapaz, quando eu recebi esse livro, ele faz parte. Para vocês verem que é de verdade o que eu estou falando. Ele faz parte do meu cenário. Ele fica aqui comigo todo dia. E já li todo. O que eu vou fazer? Eu acho que tem que parabenizar vocês por essa história tão linda, que nos faz, como eu disse, Roberto, agora para Damares, nos dá um alento como seres humanos que nós somos, né? E olha, se a gente aprendeu alguma coisa aqui hoje, é que arte não enxerga limites. É superação, é inclusão, é uma voz que dança, que emociona. Damares, olha, trabalho maravilhoso que vocês fazem. Você, a Fernanda Bianchini, toda a equipe que faz desse balé, uma lição de vida. A verdade é essa. Então eu quero dizer a vocês que as portas da nossa rede TV vão estar sempre abertas para vocês. Esse programa já está aqui aberto, está escancarado, que eu vejo todo dia, tá? Bom, e agora, agradecendo a vocês, eu queria me despedir da forma mais bonita possível, com a dança, que faz o coração enxergar. Com vocês, o casal de bailarinas, Alexandro e Mariane, da Associação Fernanda Bianchini. Vamos acompanhar.
Olha, vocês me emocionam. Vocês, obrigado por terem vindo. Obrigado, sucesso para vocês. Impecável, viu? Voltem sempre. Obrigado. E você me espera que eu vou continuar o papo lá no sofá com a Milena, tá? E eu tenho uma curiosidade, amor meu, para dizer para você. Deve ter perguntado isso, mas eu sou mais um, né? Você de casa perguntou, né? Você falou comigo. Você tem alguma ligação com a Renata? Tenho. Renata Ciribelli, que é minha amiga pessoal querida, também. né? Ela é minha prima, nós somos da mesma família Sei. Ciribelli. E aí o pai dela foi o único que foi registrado com E. Então ela, Ciribelli, as pessoas ficam na dúvida. Olha lá ela lá, minha amiguinha. É, querida. E você sabe uma história engraçada? É que confundem muito os nossos nomes. Então às vezes estou na rua e falo, oi Renata, e eu respondo. E falam pra ela, oi Milena, e ela responde. E aí quando eu saí da Globo, eu perguntei pra ela, um dia a gente se encontrou, eu falei, Renata, agora que eu saí daí, ninguém mais confunde. Ela, não, Milena, é pior. Olham pra mim e falam, Milena, cadê a Renata? Que maravilha. Então, assim, a gente já acostumou. O único momento que eu falo que eu não sou a Renata, que eu sou a Milena, é quando me pedem pra postar. Ou pra marcar, falam, olha, marca aí, tá? É Milena com Y, Milena Ciribelli Oficial. Aí todo mundo, tá. Eu falei, não tem problema, Muito nem legal. eu nem ela, a gente não Muito liga. legal. A gente tá tão acostumado que não tem problema. Milena, eu vou dar um recadinho ali, já volto. Tá bom. Imagina poder sentar para ter um bom bate-papo com quem conecta tendências, respira inovação e está sempre um passo à frente. Essa é a experiência que o podcast Com ou Sem Gelo traz toda semana com seu apresentador Luiz Foguete, especialista e fundador da APTK Spirits. Com ou Sem Gelo está trazendo um bate-papo descontraído onde sabores e experiências gastronômicas se misturam com boas histórias. Desta vez, tivemos mais um nome de peso no podcast, o entusiasta de whisky, que virou influenciador digital e hoje tem a missão de incentivar os brasileiros a explorar, como ele diz, a água da vida no Brasil. Já sabe quem é, né? Olha só. Caros telespectadores, começamos hoje mais um programa Com ou Sem Gelo. E hoje a gente traz um convidado bastante especial. Obrigado. Muito legal. Muito feliz de estar aqui. Estou feliz demais. Conta pra galera, quem que é o Rodrigo? Rodrigo é um cara que, para fugir do alcoolismo, resolveu criar um canal no Instagram. Qual o conselho que você dá para quem quiser entrar um pouco nesse mundo nosso de coquetelaria, de mixologia? Então dê tempo ao tempo, tempo de copo, viva as experiências, compartilhe as experiências. E é isso, a gente se encontra aí no meio do caminho. Com ou Sem Gelo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Muito legal, meu. Gostou, cara? Foi bom? Genial. Obrigado. Viu? Viram só? Esse foi só um gostinho para você. Quem quiser conferir os episódios na íntegra, eles estão disponíveis no YouTube da Rede TV. Combinado? Então tá esperando o quê? Toda quinta-feira às 19 horas, Com ou Sem Gelo, no YouTube da Rede TV. Bom, amor meu, como é que eu faço para te agradecer? Olha, eu ia fazer essa pergunta para você. Como eu faço para te agradecer? Porque quando eu recebi o convite, eu falei, vocês estão falando sério? É para ir no programa do Rony? Estão falando sério? Não tenho culpa de gostar de você. É uma coisa maluca isso, né? Gente, sensacional. Quando eu gosto, eu quero tanto estar do Olha, lado. e saber que temos amigos em comum, a gente vai marcar um jantar aqui em São Paulo, hein? Falar com a Mari, hein? Vamos marcar. Você sabe o que acontece? Ó. É que eu tenho, às vezes, muito medo de conhecer as pessoas que eu gosto. Por quê? De me decepcionar. Acontece. Como já me decepcionei tantas vezes. Sim. Mas olha, para você foi uma coisa... é sempre um risco. Mas hoje deu Ai, que bom. certo. Deu bom hoje. Deu bom. Que é exatamente aquilo que eu imaginei que você fosse. Ah, que legal. Meu amor. A gente que trabalha na televisão, eu vi muitas pessoas, não vou citar o nome de ninguém, mas muitas pessoas falando esse tipo de coisa que a gente estava conversando aqui, a respeito de, não, eu não sou artista, eu não vou dar autógrafo, eu não vou, não precisa falar, bater papo, não sei o quê. Então,
Até o momento que eu acho que essas pessoas percebem que todo mundo que aparece na televisão é considerado por quem está em casa um artista. Que seja jornalista, apresentador, que seja músico, o que for. Ah, você apareceu na televisão, você aparece, você é artista. Então eu acho que é dever nosso dar atenção para o nosso público. Claro. Sabe? As pessoas merecem essa da mesma forma que eles estão dando esse carinho pra gente, a gente tem que retribuir na atenção. Tem que levantar o nariz, Por quê? não fala com o pobre, não carrega embrulho, não dá autógrafo, vai procurar outra atividade que essa. Para essa todos iguais, né? Claro, claro. Você, que é o tal negócio, pode ter até muito talento, mas não tem vocação. Exatamente. Tem que estar tudo no pacote. No pacote. Não é verdade? Isso. Então, obrigado. E você é a mesma coisa. Você é a mesma coisa. Eu cheguei a perguntar, né, da amiga em comum, da Dani, né? Da Dani. Eu falei assim, Dani, mas como é que é? Eu posso descontrair, brincar? Você acha que ele vai ficar chateado? Porque na televisão ele é sempre simpático, né, risonho, parece uma pessoa super acessível. Milena, fica tranquila, fala, bate papo com ele, se diverte que vai ser muito bacana. E olha, verdade, hein? E foi. Amei. Amei também conhecer você, querido. meu amor. Muita paz pra você. Pra você Eu também. continuo te amando agora mais ainda. Que bom. Obrigado, querido.